Sabe aquele cheiro que te envolve quando você passa na frente de uma padaria bem cedinho? Aquele aroma de açúcar caramelizando, de massa fresca assando, é, pra mim, uma das melhores coisas do mundo. Ah, sem dúvida. E é exatamente para esse universo que a gente vai hoje. Vamos fazer uma exploração da confeitaria húngara. Nós nos baseamos em uma série de artigos, assim, tipo de enciclopédia mesmo, que entram no detalhe de vários doces, salgados famosos de lá, e a nossa missão aqui é tentar entender as histórias por trás deles, sabe? O que faz com que esses pães, esses bolos sejam tão importantes para a identidade húngara. Olha, é um ponto de partida excelente, porque as fontes que a gente tem, elas não trazem só as receitas. Elas dão um panorama da história, dos ingredientes, do contexto de iguarias como o Kurtoskalates, o Langos, o Beijli. A ideia é justamente essa, ir além do preparo e tentar encontrar os padrões, sabe? As conexões. É quase como montar um quebra-cabeça que revela uma tapeçaria super rica de tradição, de inovação e, claro, de muito sabor. Perfeito. Então vamos começar por aqueles que marcam as grandes celebrações, os que não podem faltar nas festas. E o primeiro da lista, claro, tem que ser o Bedli. Pelo que eu entendi, ele é quase sinônimo de Natal na Hungria. É tipo um rocambole bem denso, recheado com uma pasta de semente de papoula ou de nozes. E tem toda uma simbologia, né? Sim, e é uma simbologia muito, muito forte. As crenças populares dizem que o recheio de nozes protege a casa, a família, contra feitiços, contra o mal. Enquanto de sementes de papoula, por ter tantos grãozinhos, simboliza prosperidade para o ano que vai chegar. É um doce que carrega votos de boa sorte mesmo. Eu acho isso fascinante, como um prato pode carregar tanto significado. Mas o que me surpreendeu nas fontes é que, apesar de ser um ícone húngaro, a origem dele não é húngara. É uma ótima observação. As fontes mostram que ele surgiu na Silésia, lá pelo século XIV. Uma região histórica que hoje em dia está dividida entre Polônia, República Tcheca e Alemanha. Ele só foi chegar na Hungria muito tempo depois, no século XIX, vindo pela Áustria. E isso tem tudo a ver com um movimento cultural maior que estava rolando na época. Deixa eu adivinhar. A influência do Império Austro-Húngaro? Exatamente. A elite húngara começou a adotar muitos costumes natalinos de Viena, da Alemanha. E o Begli veio nesse pacote. As fronteiras culturais e culinárias eram muito mais fluidas dentro do Império, o que facilitava demais essa troca. Até o nome dele, Begli, vem do alemão beugen, que significa dobrar ou curvar, por causa do formato de ferradura que ele tinha originalmente. Ah, que interessante. E essa conexão com a Europa Central não para por aí, né? As fontes mencionam um primo polonês, o makoyek. Sim, que é praticamente o mesmo doce e compartilha o mesmo simbolismo. Na Polônia, acredita-se que a semente de papoula traz felicidade e, para as moças, a promessa de um casamento rápido. Isso mostra uma espécie de ecossistema culinário na Europa Central, onde as ideias viajam, se misturam e ganham um sotaque local. É incrível como o Bedgli, um símbolo tão húngaro, tem essa origem. Internacional. E pelo que eu vi, essa não é a única história de origem que tem uma reviravolta, certo? O zerbó também tem uma história surpreendente por trás. Ah, a história do zerbó é um caso clássico de como a realidade e o mito se misturam na gastronomia. Para quem não conhece, é um bolo espetacular. Camadas finas de massa, recheadas com geleia de damasco e nozes moídas, e tudo coberto com uma camada brilhante de chocolate. Um ícone de festas como Natal e Páscoa. E a história que todo mundo conta é que ele foi criado por um confeiteiro suíço genial, Emil Zerbod, que se mudou para Budapeste e deu nome à famosa confeitaria Gerbeuto. Essa é a lenda. E é contada com muita convicção. O problema é que, quando os pesquisadores foram atrás dos documentos, como indicam as nossas fontes, eles não encontraram nada. Nenhum cardápio antigo, nenhum livro de receitas da época, nenhuma menção ao Zerzerbo antes dos anos 50. Espera um pouco. Então a história mais famosa sobre o Zerzegó pode não ser real? O que as fontes dizem que realmente aconteceu? Pois é, isso levanta uma questão fascinante sobre como os mitos culinários nascem, né?
A teoria mais provável é que a fama do bolo explodiu depois que a confeitaria Gerbelt foi estatizada pelo governo em 1948. O nome Gerbelt já era uma marca poderosíssima, sinônimo de qualidade. Então, associar esse nome a um bolo que já era popular, ou criar um novo com esse nome, era uma estratégia de marketing genial para a confeitaria estatal. Então a conexão com Emil Gerbol seria mais uma homenagem, um legado da marca do que uma invenção direta dele. Faz todo sentido. Exato. É como se a marca Gerbaldi fosse tão poderosa que adotou o bolo. E isso acontece muito. O nome famoso acaba virando a história oficial, mesmo que a realidade seja mais complexa. As fontes até mencionam uma teoria alternativa, de que o doce teria sido criado para a Feira Mundial de Bruxelas de 1958, para ser uma vitrine da confeitaria húngara. De qualquer forma, a invenção pelo próprio Gerbaldi no século XIX é muito improvável. Falando em ícones, um que não tem nenhuma dúvida sobre sua identidade é o Kurtoskalacs, o famoso bolo chaminé. A imagem dele assando sobre o carvão em feiras e festivais é inesquecível. O método de preparo já é um show. Totalmente. Eles pegam uma fita de massa doce, enrolam num espeto de madeira, passam no açúcar e assam lentamente sobre brasas. O calor transforma o açúcar em uma crosta de caramelo crocante, brilhante, enquanto o miolo fica super macio. E o nome, Kurtoskalacs, é a descrição perfeita. Kurto significa chaminé de fogão. Quando ele sai do fogo quente e soltando vapor, parece mesmo uma chaminé em miniatura. Ok, então, essa técnica de assar massa enrolada num espeto já existia em outros lugares da Europa, né? Como as fontes apontam com o Pfannkuchen alemão ou o chakotis lituano. O que exatamente os húngaros fizeram de diferente para que o Kurtoskalacs virasse esse ícone tão específico? Essa é a pergunta-chave, a grande virada, a inovação húngara. Está documentada pela primeira vez num livro de receitas de 1876. Foi a ideia de passar a massa no açúcar granulado antes de levar ao fogo. Nos outros bolos de espeto, a cobertura é adicionada depois. Esse pequeno passo muda tudo. É o que permite a caramelização direta na massa, a famosa reação de Maillard, que cria aquela casquinha vítrea, crocante, sabe? Com um sabor único. É um detalhe técnico que define toda a identidade do doce. E essa identidade hoje é tão forte que ele virou um garicon. Sim, um tesouro nacional oficialmente protegido pelo governo. Isso mostra que ele transcendeu a condição de ser só um doce para se tornar um pilar da identidade cultural húngara. É incrível como um doce pode virar um tesouro nacional, um símbolo de eventos especiais. Mas as fontes também falam muito daqueles sabores que não são só de festa, que fazem parte do dia a dia. É um outro lado da identidade húngara, né? Com certeza. E talvez nada represente melhor esse lado cotidiano do que a Cacau Tsiga, o caracol de cacau. É um clássico de lanche de escola, de café da manhã, padaria, uma massa folhada enrolada com um recheio generoso de cacau. E a história da criação dele é sensacional. As fontes contam que foi inventado em 1908 por um padeiro, Morpösch, para a festa do aniversário dele de 33 anos. Ele se empolgou, fez uma quantidade absurda e no dia seguinte vendeu o que sobrou para não jogar fora. E foi um sucesso imediato. Eu consigo imaginar a cena, o padeiro desesperado com uma montanha de doces. É a clássica história de um erro que vira um acerto genial. E, mais uma vez, se a gente olhar a árvore genealógica dele, vemos que o formato de rolo, de espiral, é um conceito bem difundido na Europa, como o Chalciban britânico ou o Schnecken alemão. A grande sacada húngara foi eleger o cacau como recheio definitivo, tornando-o um clássico absoluto. Saindo um pouco da padaria e indo para a rua, a gente chega no rei da comida de rua húngara, o langos. É impossível ir a um mercado, um festival ou às praias do Lago Balaton e não sentir aquele cheiro. É uma massa frita, crocante por fora, macia por dentro, coberta com alho, creme de leite azedo, o Töffel e queijo ralado. As fontes trazem uma citação ótima do New York Times sobre ele, que diz algo como: "Se você não for húngaro, pode confundir o langos com uma pizza pequena e defeituosa e ignorá-lo. Seria uma pena."
É um bom aviso, porque visualmente ele pode não ganhar um concurso de beleza, mas o sabor compensa demais. Totalmente. E as origens dele são super humildes, pelo que eu entendi. O nome Langus vem de lang, que significa chama. Isso mesmo. Originalmente, o langus era feito com as sobras da massa de pão. Antigamente, as famílias faziam pão em fornos comunitários uma vez por semana. E com os pedacinhos de massa que sobravam, eles moldavam esses disquinhos e assavam rapidamente perto das chamas, na boca do forno. Era o café da manhã do dia em que se fazia pão. Nossa, isso é uma imagem totalmente diferente. Como é que algo assado na boca do forno se transforma na massa frita que a gente vê em todo o festival hoje? Essa transição é um reflexo de enormes mudanças sociais na Hungria. A versão frita em óleo só se popularizou mesmo entre as décadas de 50 e 70. Foi quando o costume de fazer pão em casa começou a diminuir drasticamente. O langus deixou de ser um alimento caseiro, nascido do não desperdício, e se transformou num produto comercial, vendido em barracas de rua. Ele acompanhou a urbanização, a mudança no estilo de vida. Uau! A história de um salgado conta a história de um país. E para fechar essa parte, temos a pogaça. Um pãozinho salgado, versátil, que aparece em várias versões, com batata, com queijo e a famosa com torresmo, a tepertós pogaça. Ela é um verdadeiro coringa. Serve como aperitivo, como lanche, ou, como as fontes destacam, substituindo o pão para acompanhar sopas mais pesadas, tipo o goulash. E a jornada do nome dela é uma viagem pela história da Europa. Eu achei essa parte fascinante, é quase um passaporte linguístico. Sem dúvida, a palavra nasce no latim, focaccia, que significa massa assada, e vem de focus, fogo. Daí surge a focaccia italiana que todo mundo conhece. A palavra então viaja para o leste, entra nas línguas eslavas do sul e se transforma em pogača, para finalmente chegar ao húngaro como pogaska. É a prova de que a comida e as palavras viajam juntas. E claro, tem a conexão com os contos de fadas. A ramo bansot pogača, a pogača assada nas cinzas, o alimento que a mãe dá pro herói antes dele sair pelo mundo. Exatamente. Nos contos folclóricos, ele é mais do que comida. É um símbolo de sustento, de amor materno, das raízes que o herói leva consigo na jornada. Comunidade, a cacau stiga é o sabor do conforto diário e o langus é a identidade da rua do lazer. Perfeito. E se a gente sintetizar o que a gente viu, alguns padrões ficam muito claros. O primeiro é o da herança europeia compartilhada. Muitos desses pratos têm parentes por todo o continente, mas a genialidade húngara foi dar a eles uma identidade única, seja com um ingrediente, como a papoula, ou com uma técnica, como a caramelização do curtus calates. O segundo padrão que eu notei é sobre a nossa percepção do que é tradição. A gente acha que tudo isso é secular, mas não é bem assim, né? É o que a gente pode chamar de a evolução da tradição. O langus frito, o curtus calates moderno. São inovações relativamente recentes, do século XIX ou já do XX. Isso nos lembra que a tradição não é algo congelado no tempo. Ela respira, evolui com a tecnologia, com a sociedade. E por último, o poder que um nome tem. A história do Zerbo é o maior exemplo disso. Sim, o poder de um nome. Seja um nome de marca como Girbo, que se torna maior que a própria história, ou nomes descritivos como Curto, Chaminé e Lang, Chama. Eles carregam a cultura, a técnica e o afeto que transformam comida em símbolo. É impressionante como essas fontes, que poderiam ser só uma lista de receitas, na verdade nos abriram uma janela para a cultura, a história social e a alma de um povo. É uma aula de história contada com açúcar e farinha. E só para deixar uma última provocação, vamos voltar àquela imagem romântica da pogaça assada nas cinzas dos contos de fadas. As fontes que a gente analisou trazem um detalhe que muda tudo. Na vida real, na Hungria rural, essa pogaça do viajante pobre raramente era um pãozinho. Na maioria das vezes era simplesmente uma batata, assada com casca e tudo, nas brasas da fogueira. O quê? Uma batata? Isso muda completamente a imagem que eu tinha na cabeça. Muda tudo, não é? E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como alimentos simples, rústicos, nascidos da pura necessidade, acabam se transformando em símbolos nacionais romantizados?
O que essa transformação de uma humilde batata assada em um pãozinho mágico de conto de fadas nos diz sobre a maneira como uma cultura escolhe enxergar e recontar o seu próprio passado.